A primeira coisa que é importante a gente reconhecer, e eu tentei um pouco apontar esse aspecto esse aspecto temporal para as relações do Brasil com Angola. A minha tentativa é não circunscrever um bom momento ao presidente Lula. E por que não? Porque eu acho que, em primeiro lugar, não é verdade. Eu acho que nós temos momentos gloriosos na relação do Brasil com Angola e que eles não estão sendo devidamente reconhecidos. E eu gostaria de começar por um aspecto, poderia escolher outro, mas eu vou mencionar esse, até porque a gente estava já falando um pouco de cultura. Durante o período de uma Angola independente e de um Brasil ainda submetido a uma ditadura, houve uma relação muito forte do ponto de vista cultural entre este movimento de cultura do Brasil e o que ele identificava na potência de uma Angola livre, quando a gente vivia sob o jugo de uma ditadura. Então, veja que houve um momento, nos anos 70, final dos anos 70, em que a experiência angolana nutria o pensamento progressista dentro do Brasil. Então, já havia dentro do Brasil quem reconhecesse em Angola um lugar para onde a gente tinha que mirar, para onde a gente tinha que olhar e manter uma ligação mais forte. Quando acaba o regime militar, e eu estou falando de metade dos anos 80, o Brasil, por força de uma história que tinha sido construída naquele primeiro momento que o Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência, e por força disso, e do Brasil ter feito uma opção ainda durante o governo militar, que era um governo de direita, com um governo de Angola nitidamente orientado para uma linha de esquerda associada a Cuba, à União Soviética, então, na época, União Soviética, neste período, o Brasil começa a adotar nas Nações Unidas uma posição de absoluta lealdade ao governo de José Eduardo dos Santos. As pessoas não costumam falar disso, mas quando Angola estava passando quando inicia-se o processo de paz em Angola, que isso vem, sobretudo do final da Guerra Fria, neste período, o Brasil encampa a causa do governo angolano e vai para as Nações Unidas ser o porta-voz da agenda do governo de Luanda. Eu acho que esse é um fato muito importante e as autoridades angolanas do período reconhecem este momento, quando o Brasil levava os pleitos do governo de Angola para as Nações Unidas e para o Conselho de Segurança, quando o Brasil tinha assento. Eu acho que uma outra história que a gente não pode de maneira nenhuma esquecer nessa construção é falar do surgimento da CPLP, mas antes disso, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, mas, sobretudo, falar do embaixador Zé Aparecido de Oliveira. O embaixador Zé Aparecido de Oliveira foi um homem da política e da cultura do Brasil que agregou, materializou uma série de apoios que ele tinha construído na vida dele, na longa vida dele no Brasil. Ele catalisou esse conjunto de apoios para formar uma comunidade de países de língua portuguesa construída em cima de uma língua, mas com uma vocação contemporânea, não uma vocação do período colonial. Então, eu acho que, de fato, o presidente Lula ele chega e inaugura uma política com relação à África, com os países de língua portuguesa, que é muito notória, que é muito positiva, mas ela não é a primeira aproximação e ela não deve ser lembrada como a única, né? E por que eu digo isso? Porque nós estamos, quando a gente fala de Lula, a gente fala do movimento negro brasileiro. A gente fala de um fragmento, de uma parte muito importante da população brasileira que consegue exprimir na política externa do presidente Lula a vocação para uma relação com a África. No período anterior, não era o movimento negro que estava pautando essa relação. No período anterior, por exemplo, do embaixador José Aparecido de Oliveira,
era muito mais o mundo das artes, o mundo da cultura, o mundo da literatura. Isso é muito importante. A gente pensar que temos dois grupos muito sólidos que não estão vinculados exclusivamente ao interesse comercial, que são a comunidade negra no Brasil e o mundo dessa literatura, dessa língua comum, dessa cultura que nos une. Eu acho isso bem importante da gente dizer. Com relação à reciprocidade, eu gosto de ouvir mais os africanos falando, e no caso dos angolanos, falando disso, porque é importante que aqui no Brasil a gente esteja sempre, sempre lembrando que os africanos têm expectativas com relação ao Brasil. E essas expectativas não são expectativas de pagar uma conta. Eu já vou entrar em assuntos meio polêmicos, né? Tem o nosso grande historiador, que é historiador, inclusive das relações Brasil-Angola, que é o Luiz Felipe de Alencastro, e outro dia eu dizia para ele que os angolanos não cobram da gente a escravidão. Por quê? E eu digo, porque é no Brasil que nós temos o maior débito, o maior problema com esse tema. Então, eu acho que a reciprocidade ela tem que ir sendo discutida, mas sem um aspecto de cobrar do Brasil, como se só o Brasil pudesse dar alguma coisa, só o Brasil pudesse mostrar algum tipo de referência. Eu acho que a gente tem que fazer os dois sentidos, porque aqui no Brasil a gente também precisa muito dessas referências que vêm do outro lado do Atlântico.